irmãos, o tema do nosso mês de fevereiro é mente renovada. Nós temos trabalhado mensagens a partir dessa temática e hoje quero propor o seguinte tema para a nossa mensagem: mente renovada, relações transformadas. Vamos ver pela palavra de Deus como uma mente renovada faz com que os nossos relacionamentos sejam transformados por Jesus. Para a nossa meditação, convido você a abrir em Filemon. Nós vamos tratar essa epístola na nossa mensagem. Está antes de Hebreus, tá bom? É a última epístola aí de Paulo, na sequência que ela aparece no Novo Testamento. Antes de Hebreus, bem no finalzinho da Bíblia. Ela é um capítulo só, então é bem curtinha. Se você não se atentar, você vai passá-la. Filemon, nós vamos ler toda essa epístola, seus 25 versículos. Você vai perceber que ao longo da leitura, Filemon é o nome a quem Paulo está se dirigindo, um discípulo de Paulo, um senhor de escravos. Ele escreve com o propósito de que Filemon receba novamente um escravo fugitivo, chamado Onésimo. Onésimo era um escravo de Filemon, provavelmente roubou o seu senhor, fugiu, teve um encontro com Paulo, se converteu através da vida do apóstolo Paulo, e agora Paulo quer enviar novamente Onésimo para que Filemon o receba, tá bom? Então o propósito de Paulo escrever essa carta é com que Filemon receba novamente em amor o seu escravo Onésimo. Você vai perceber ao longo da leitura essa temática. Vamos para a leitura. Filemon, versículo 1 ao 25. Diz assim a palavra do Senhor. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador, e a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em sua casa. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças a meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo que sou, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti, temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo, eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que eu estou pedindo.
E ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Saúdam-te, Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marco, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Vamos orar? Amado Deus e Pai, nós te bendizemos e te adoramos, nesse momento precioso de estudo, de pregação, de ministração do Senhor à nossa vida. Ó Deus, nós nos colocamos diante de Ti cientes, ó, somos falhos e pecadores, que se o Senhor não abrir o nosso entendimento, não ministrar a nossa vida, vamos sair daqui da mesma forma que entramos. Mas, ó Pai, em nome de Jesus, venha falar ao nosso coração, que a Tua palavra opere em nós, transforme a nossa vida, que a ação do Teu Espírito seja eficaz em nós, para não apenas revelar, ó Pai, as áreas que nós precisamos mudar, mas também para, de forma eficiente, operar essa mudança em nós. Muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Fica conosco, continua a falar ao nosso coração, pois oramos assim em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como vocês viram, apesar do que eu já falei, Paulo também, eu me esqueci de falar, Paulo estava preso. Essa é uma das 4 epístolas da prisão, Efésios, Colossenses, Filipenses e também Filemon, compõem essas 4 cartas que Paulo escreveu na sua primeira prisão em Roma. Então ele escreve essa prisão, provavelmente em Roma ele encontrou Onésimo, que estava fugindo de Filemon, e desse encontro Deus usou a vida do apóstolo Paulo para conduzir Onésimo à fé em Jesus Cristo. E aí se dá toda essa narrativa, todo esse desdobramento que nós lemos. O que eu quero resumir aqui nessa mensagem, que eu vejo que a Epístola de Filemão propõe, é que o amor de Cristo molda os nossos relacionamentos. O amor de Cristo, ele dá forma, ele molda todos os nossos relacionamentos. Por isso eu quero mostrar 4 transformações que uma mente renovada pelo amor de Cristo pode fazer nos nossos relacionamentos. Brevemente, essa introdução, Paulo saúda ali, provavelmente, não apenas Filemão, mas também Áfia, que provavelmente era esposa de Filemão, Arquipo, que é reconhecido como seu filho, ou mesmo um líder na igreja que estava na casa de Filemão. Arquipo é também citado em Colossenses 4,17, quando Paulo diz assim: também dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste do Senhor, para o cumprires. Então, provavelmente era alguém engajado ali no ministério pastoral, exercia algum tipo de liderança, e provavelmente poderia ser também filho de Filemão. Ali do versículo 4 ao 7, o apóstolo Paulo faz uma introdução, louvando a Deus pela vida de Filemão, porque ele ouve falar muitas coisas boas de Filemão, do seu crescimento, da sua fé. Filemão foi alguém que ajudou o apóstolo Paulo, é alguém que estava crescendo na graça do Senhor, e Paulo louva a Deus pela vida de Filemão. E a partir do verso 8, então, que eu quero desenvolver com os irmãos aqui, os tópicos da nossa mensagem. Então, as 4 transformações que uma mente renovada por Cristo faz e opera nos nossos relacionamentos. A primeira transformação é de uma tirania cega por uma autoridade amorosa. Uma mente renovada por Cristo faz com que tirania cega seja substituída por autoridade amorosa. Veja o versículo 8 e 9 novamente comigo. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo o velho e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Então, a partir de agora, Paulo vai direto ao ponto, aquilo que ele quer tratar na sua epístola. E ele diz claramente: pois bem, ainda que eu sinta essa liberdade para te ordenar o que convém. Por que Paulo tinha essa liberdade? Porque Filemão era filho na fé de Paulo. Filemão via Paulo como um líder espiritual. Paulo era, de fato, um líder espiritual sobre Filemão. Então, Paulo sentia essa liberdade de ordenar a ele aquilo que era necessário. Chama atenção para o verbo ordenar. Não é simplesmente uma ordenança comum. A palavra aqui foi escrita
com um termo, nós chamamos de prefixo, que intensifica o verbo. É uma ordem acima do normal, é uma intensa ordem. Essa palavra, com esse intensificador, aparece só 10 vezes no Novo Testamento, sendo que 8 ocorrências é com relação a Jesus. Jesus emitindo essa ordem, especialmente para expulsar demônios. É uma ordem que é emitida e não dá parâmetro de resistência. É ordenado e aquilo acontece. Então é uma palavra com uma ênfase aqui, e foi justamente esse termo que Paulo usou. Ainda que eu sinta plena liberdade para te ordenar e você ter que obedecer sem resistir, prefiro todavia solicitar em nome do amor. Faço aqui o contraste dos dois termos, de ordenar aqui com essa intensidade, para o termo solicitar. O termo solicitar, ele também é uma palavra composta por 2 palavras, que juntas significam literalmente chamar ao lado. É a mesma expressão, só que aqui é o verbo. É a mesma expressão, no caso no substantivo, usada por Jesus para se referir ao Espírito Santo, o Consolador. Lá em João 14 e João 16. Quem é o Consolador? Aquele que nos chama ao lado. É a mesma expressão, só que aqui no caso o verbo, usado pelo apóstolo Paulo. Então, por mais que eu sinta a liberdade de uma forma fria, nua e crua, te ordenar o que convém, e Paulo está dizendo, eu não estaria errado se o fizesse, mas eu prefiro te convocar ao meu lado, chamá-lo ao meu lado, em amor. E aqui é o que faz esse contraste bonito. Interessante que mais para frente, Paulo vai falar ali no versículo 14, nada porém quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como por obrigação, mas de livre vontade. Paulo queria estimular em Filemão um coração espontâneo na obediência, principalmente porque aquilo que Paulo iria pedir para Filemão tinha a ver com um relacionamento delicado que ele tinha com Onésimo. Por causa da natureza do seu pedido, Paulo, pela sabedoria que Deus lhe deu, entendeu que era melhor chamar ao lado do que ordenar a Filemão. Mostrando que, muitas vezes, uma tirania cega pode ser substituída por uma autoridade amorosa. Interessante que muitas vezes nós somos tentados a usar uma tirania cega para lidar com aquelas pessoas que de alguma forma nós possuímos alguma autoridade sobre ela. Simplesmente porque uma autoridade, uma tirania cega, ela é mais rápida e pragmática. Você fala e acontece. Você repreende e a coisa volta para trás. Então nós temos a tentação de lidar assim com as pessoas, muitas vezes, que estão, em termos de autoridade, abaixo de nós. Seja com os nossos filhos, seja com os nossos funcionários, seja a relação professor-aluno e por aí vai. É interessante chamar essa reflexão no nosso coração de uma maneira que, ainda que seja mais difícil e mais lenta, pode ser muito mais eficaz para falar o coração das pessoas. Quando Jesus estava ali discutindo com os discípulos, que Tiago e João ali fizeram a cabeça da sua mãe para dizer a Jesus que os seus 2 filhos assentem um à direita e um à esquerda no seu reino, Jesus vai repreendê-los ali dizendo, sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não seja assim entre vós, pelo contrário, quem quiser ser o maior, seja o menor. Quem quiser ser o primeiro, seja o último, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus estava ensinando como convém exercer a nossa autoridade também nessas palavras. Uma autoridade que não é simplesmente uma tirania cega, mas deve ser exercida em amor. Olhando para a pessoa não apenas como talvez uma peça dentro de um grande tabuleiro de xadrez, que é usado para cumprir os seus objetivos, mas de fato como uma pessoa que é carente de Deus, que necessita do Senhor, e ao invés de ordenar o que convém, você pode chamá-la ao lado,
É mais trabalhoso? Sempre é. É mais rápido e pragmático nós ordenarmos, nós usarmos a nossa autoridade, às vezes até outra autoridade ao nosso dispor, por exemplo, um processo, do que chamar ao lado, caminhar uma segunda milha, ouvir, explicar, chorar junto, talvez pedir perdão. Mas esse texto nos desperta para como nós devemos usar a nossa autoridade para com as pessoas. Uma autoridade que deve ser desenvolvida de forma amorosa. Ao tentarmos resolver conflitos com outras pessoas, somos tentados então a fazer isso de forma implacável, violenta muitas vezes. Efésios capítulo 4, 29, o apóstolo Paulo vai falar: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça àqueles que a ouvem. Que seja assim a palavra que sair da nossa boca, independentemente de para quem que seja uma palavra que transmita a graça, de acordo com a necessidade. Paulo olhou uma necessidade e viu que melhor do que ordenar, apesar de que ele poderia ter feito, era melhor chamar ao lado, pedir, solicitar. Percebe? Que tenhamos esse discernimento que só o Espírito pode dar para lidar com as pessoas à nossa volta, na nossa casa, começar no nosso lar, com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, no nosso trabalho. Que Deus nos dê essas palavras temperadas, essa disponibilidade de chamar ao lado, da mesma forma que Deus fala ao nosso coração, pelo seu Espírito, o Consolador, aquele que nos chama ao lado e caminha conosco. Então, além de uma mente renovada, transformar a tirania cega em autoridade amorosa, como vimos, uma mente renovada por Cristo faz com que relacionamentos descartáveis sejam substituídos por vínculos profundos e eternos. Verso 10, olhe comigo. Sim, solicito-te, aqui a mesma palavra, te chama ao lado, em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Então veja, Onésimo era alguém que Paulo investiu. É comum nós vermos pessoas se aproximando de outras para usá-las para o seu próprio benefício e depois descartá-las. Por isso, relacionamentos descartáveis. Pessoas que se aproximam por conveniência, com segundos interesses. O mundo à nossa volta está cheio disso. O nosso coração é tentado a fazê-lo. Paulo se aproxima aqui de Onésimo com esse intuito de conduzi-lo a Cristo, sem esperar nada para si. Esse é o ponto que eu destaco, um dos pontos que eu destaco aqui dentro desse tópico. O dever de nós olharmos para as pessoas, não apenas pela aparência externa, por aquilo que elas podem nos oferecer, mas olhar para elas a partir da sua maior necessidade, que é a sede de Deus, seja o incrédulo ou seja o crente. Não há amor maior do que conduzir alguém a esse amor de Deus, a esse maior amor que possuímos. Demonstrar amor pelas pessoas é conduzi-las mais para perto do Senhor. Quando Paulo fala aqui que ele gerou Onésimo, é claramente entendido por nós que Deus usou para que Onésimo, pela fé em Cristo, nascesse de novo. É por isso que há esse termo aqui, gerar, de realmente nascer. Paulo era aquele pai espiritual, tanto para Filemon, como também agora para Onésimo. Como diz 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já se passaram, eis que se fizeram novas. Essa realidade da nova vida é de uma forma bonita, expressa por Paulo no versículo seguinte, no verso 11. Veja o que ele diz no versículo 11. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Aqui existe um trocadilho que Paulo faz com o nome de Onésimo. Onésimo era um nome comum para escravos na época e significava útil
ou proveitoso. Então, o útil se fez inútil. Ele faz esse trocadilho, mas agora ele é útil novamente. Ou seja, relatando que a transformação de vida, esse gerar pela palavra de Deus, essa nova criatura que Onésimo era, fez com que ele fosse útil para o ministério, útil para a vida de Filemon. Diante daquilo que aconteceu, provavelmente aqui, como nós dissemos, Onésimo roubou alguma coisa. Você vê aqui no final Paulo falando que ia pagar aquilo que Onésimo devia. Então provavelmente Onésimo tinha roubado alguma coisa do seu senhor e fugido. Talvez não foi pouca coisa. E com isso ele se tornou inútil para o seu senhor, diante daquilo que aconteceu. Mas agora Paulo está dizendo, agora ele é útil a mim e também a ti, revelando assim essa transformação de vida que Cristo operou no coração de Onésimo. Passamos a olhar, meus irmãos, não para a aparência das pessoas. O amor de Cristo, uma mente renovada, faz com que nós olhemos para as pessoas a partir, como eu disse, da sua necessidade mais profunda e daquilo que elas são em Jesus. Onésimo não era um escravo, Onésimo era um filho de Deus. E é a partir dessa ótica que Paulo olhava para ele e o recomendava novamente a Filemon. Ele não é inútil, pelo contrário, é útil a mim e vai ser útil a você. Paulo fala, eu queria conservá-lo comigo, para me servir no seu lugar. Mas eu prefiro enviar para você novamente. Alguém que realmente experimentou a graça transformadora de Jesus, e claramente a forma como Paulo olha para Onésimo, como alguém de fato transformado. Versículo 12. Eu te envio de volta em pessoa. Quero dizer, o meu próprio coração. Perceba que foi estabelecido um vínculo profundo entre os dois. Não é simplesmente um relacionamento descartável, que cumpriu os seus propósitos. Mas em Cristo os nossos relacionamentos ganham uma profundidade que não é possível de nenhuma outra forma, porque o vínculo que Cristo estabelece entre nós é um vínculo eterno, por isso é o vínculo mais profundo que há entre um relacionamento de alguém. Onésimo tinha se tornado alguém precioso para Paulo, tanto é que ele diz, eu envio de volta, não, mas eu envio o meu próprio coração. Era como se Paulo estivesse enviando ele mesmo, uma parte dele mesmo. Muito interessante essa palavra coração aqui. Normalmente a palavra coração é traduzida para o português a partir de uma palavra conhecida por nós, que é a palavra do grego cardia, que dá origem à palavra cardiologista, problemas cardíacos, não é? Só que a palavra coração aqui não é traduzida a partir dessa palavra cardia, mas de uma palavra que significa entranhas. Curioso, porque entranhas, mas para o judeu, as entranhas eram o cerne das emoções, a fonte das emoções. Quando você sente uma emoção forte, é aqui que você sente, né? E assim eles entendiam. Então, falar de entranhas era falar do mais profundo do nosso ser, algo íntimo, daí coração. Por isso comunica bem para nós a expressão coração. Mas a palavra aqui é entranhas, mas que significa algo precioso, algo de dentro de nós, do nosso íntimo realmente. Por isso que a palavra coração comunica bem aqui para nós o seu significado. Em outras palavras, Paulo está dizendo, ele é precioso para mim, e enviá-lo para você significa enviar parte de mim. Tanto é que no versículo 17 diz assim, se portanto me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Era isso que Paulo entendia, que enviar Onésimo era enviar o seu próprio coração, alguém muito precioso para ele. Irmãos, os nossos relacionamentos em Cristo são assim, vínculos eternos e profundos, diferente de relacionamentos descartáveis, que quando cumprem o seu propósito, são deixados de lado. Cristo estabelece um vínculo eterno entre nós. Os nossos relacionamentos em Cristo duram para sempre. A nossa família é a família da fé em primeiro lugar. É a família que nós vamos passar a eternidade inteira juntos.
O amor de Cristo, então, nos conduz a olhar para as pessoas a partir dessa perspectiva. Por isso que Paulo, ali no versículo 16, ele vai dizer, não como escravo, mas como irmão caríssimo. Percebe como muda? Aqui irmão caríssimo é irmão amado, é o termo ágape, que é usado aqui para adjetivar a palavra irmão. Não olhe mais para ele como um escravo, mas como um irmão amado. É isso que Paulo está dizendo. Os nossos relacionamentos devem ser vistos a partir das lentes de Jesus. Nós devemos olhar para os incrédulos como pessoas que carecem de Deus e investir, portanto, neles para conduzi-los a Jesus. É assim que nós devemos olhar para aqueles que não creem. Para aqueles que creem de outra forma, nós precisamos entender que o nosso relacionamento com os crentes em Cristo é o maior deles. Qualquer relacionamento que nós temos, qualquer vínculo que nós temos com as pessoas à nossa volta, seja pai, filho, tio, primo, empregado, funcionário, patrão, pastor, ovelha, nenhum desses é maior do que o vínculo de irmão que Cristo estabeleceu. E é através do vínculo que Cristo estabelece que deve ser moldado qualquer outro vínculo que nós possuímos com as pessoas. Por isso, olha para Onésimo não como escravo, mas como irmão amado. Porque o primeiro relacionamento que você tem com Onésimo é de um irmão amado. Interessante que a Bíblia, ela, apesar de mostrar muito sobre a questão da escravidão, inclusive no Novo Testamento, porque era uma realidade da época, tinha os senhores, tinha seus escravos, e os autores bíblicos tinham que lidar com essa situação. Então eles lidam com essa situação. Mas você não vê a palavra nem, obviamente, incentivando a escravatura, mas também nem combatendo a escravatura. Mas Paulo e os outros escritores bíblicos colocam um nível tão elevado de relacionamento senhor e escravo, que praticamente inviabiliza e descaracteriza a escravatura. Porque você não olha mais para o outro como alguém inferior a você, para cumprir os propósitos, os seus interesses, mas como um irmão amado, que diante do Senhor tem o mesmo valor que você. Então os valores da palavra vão combatendo naturalmente qualquer desvio da sociedade, inclusive a escravatura. Quando a Bíblia fala não pode haver escravo, nem cita, nem bárbaro, nem grego, nem judeu, mas Cristo é um em todos, significa justamente isso, que nós olhamos para as pessoas a partir do amor de Cristo e do que o amor de Cristo produz em nós, no vínculo que nós temos em Jesus. Esse é o maior dos nossos vínculos. Qualquer outro vínculo deve ser moldado a partir deste. Olha o que Paulo diz em 2 Coríntios 5, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu por todos, para os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Nós não conhecemos ninguém mais de acordo com os padrões deste mundo. Nós não conhecemos e olhamos para ninguém de acordo com os moldes deste século. E se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. E aí ele desemboca no versículo 17. E se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já se passaram, eis que se fizeram novas. Então o amor de Cristo que nos constrange, renova e molda a nossa mente para que olhemos para qualquer pessoa à nossa volta e a tratemos baseado em quem Cristo é e o que Cristo pode fazer pela vida dela. Se for incrédulo, que seja para conduzi-lo ao pé de Jesus. Se for o nosso irmão, que seja para valorizá-lo de fato como meu irmão em Cristo, acima de qualquer outra coisa e qualquer outro vínculo e qualquer outra pendência, como nós vamos falar daqui a pouco. Essa nova realidade em Cristo, essa mente renovada que molda os nossos relacionamentos, é estabelecida aqui no verso 11 ao 16, com vários contrastes, um paralelismo de contrastes muito bonito que Paulo faz.
Quais contrastes são esses? Se você for ver o verso 11, Paulo vai dizer: ele te foi inútil, mas agora é útil. No verso 12 e 13, queria conservá-lo comigo, mas estou enviando a você. Verso 14, não quero que você obedeça por obrigação, mas de livre escolha. Verso 15, foi afastado de ti temporariamente, para que o receba para sempre. Verso 16, não como escravo, mas como irmão amado. Veja quantos contrastes bonitos para mostrar o quê? A transformação que uma vida em Jesus faz nos nossos relacionamentos. Não são relacionamentos temporários, descartáveis, mas para que você o receba para sempre. Não como escravo, mas como irmão amado. É assim que nós olhamos para as pessoas, meus irmãos. Não é para a nossa conveniência, mas é para a glória de Deus. E é isso que Paulo estava inculcando no coração de Filemão. Ele poderia ordenar e acabar ali. Eu te ordeno que recebas e ponto. Mas ele prefere chamar ao seu lado e descrever tudo isso para ganhar o coração de Filemão. Paulo mostrando o que Filemão deve fazer com Onésimo, com aquilo que ele mesmo estava fazendo com Filemão. Paulo era autoridade, podia ordenar e ponto. Assim como Filemão era autoridade sobre Onésimo. Mas Paulo decidiu chamar ao lado. Em outras palavras, está falando: Filemão, faça o mesmo. Caminhe junto, ame, olhe para ele como irmão amado. Terceiro ponto. Uma mente renovada por Cristo faz com que os próprios interesses sejam substituídos pelas necessidades do próximo. Essa é a terceira transformação que nós vemos no texto. Veja o verso 18. Se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Como eu disse, provavelmente Paulo está falando isso porque havia essa acusação. Provavelmente Onésimo falou que ele pegou alguma coisa, que ele estava devendo para o seu senhor, e talvez ao invés de pagar, ele resolveu fugir. Alguma coisa desse tipo. Havia uma dívida ali. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo: eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves a ti mesmo. Por que ele disse isso? Porque Filemão devia muito para Paulo em termos espirituais. Filemão era discípulo de Paulo, Paulo ensinou muita coisa para ele, para não correr o risco de Filemão falar assim: Paulo, eu devo muito para você, imagina, não precisa pagar. Paulo falou, se antecipou e disse: eu de próprio punho vou escrever, está pago, eu vou pagar independentemente do que você fale. É isso que Paulo está querendo dizer aqui. Os próprios interesses são substituídos pelas necessidades do próximo. 1 Coríntios 13, quando o apóstolo Paulo fala sobre o amor, ele fala que o amor não procura os seus interesses. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Isso que o amor faz. Não tem como ler isso e não pensar em Jesus. E o que ele suportou por nós na cruz, o que ele sofreu por nós na cruz, que abrindo mão da alegria que lhe estava proposta, não fez caso da vergonha e da ignomínia que seria ser crucificado, mas por amor por nós, ele foi até lá. De uma forma muito bonita, Paulo aplica isso, mas também exortando a igreja, em 1 Coríntios 6. Eu quero aplicar isso de não pensar nos próprios interesses, mas nas necessidades do outro, e escolher muitas vezes sofrer o dano do que causar o dano aos irmãos. Nesse trecho de 1 Coríntios 6, os primeiros 8 versículos, Paulo diz assim: se algum de vocês tem queixa contra outro irmão, como ousa apresentar a causa para ser julgada pelos ímpios, em vez de levá-la aos santos? Vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Se vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as coisas de menor importância? Vocês não sabem que haveremos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas dessa vida. Portanto, se vocês têm questões relativas às coisas dessa vida, designem para juízes os que são da igreja, mesmo que sejam os menos importantes. Digo isso para envergonhá-los.
Acaso não há entre vocês alguém suficientemente sábio para julgar uma causa entre irmãos? Mas ao invés disso, um irmão vai ao tribunal contra outro irmão, e isso diante de descrentes. O fato de haver litígios entre vocês já significa uma completa derrota. Por que não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem sofrer o prejuízo? Em vez disso, vocês mesmos causam injustiças e prejuízos, e isso contra os irmãos. Paulo aqui, ele é forte nas palavras. Irmãos levando outros irmãos em tribunais. E Paulo falou, só haver litígios, brigas entre vocês, já é uma completa derrota. Por que vocês não preferem sofrer o dano, sofrer a injustiça? Mas ao invés disso, vocês causam a injustiça, causam o dano, isso contra irmãos. Irmãos, quando nós olhamos para Jesus, nós vemos o seguinte, como Pedro descreve no capítulo 2 da primeira epístola. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com o traje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fosse sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos converteste ao pastor e bispo da vossa alma. Então, você tem alguma desavença com algum irmão? Resolva isso como Jesus resolveu. Seja humilhado, sofra o dano, peça perdão, abra a mão, engula sapo. É isso. Porque o orgulho, porque o coração endurecido, porque a mágoa armazenada, porque o coração ressentido, porque o desejo de vingança, a vontade de causar o dano, de fazer a injustiça, de planejar o mal, de revidar, entrega ao Senhor. Se Jesus, que tinha todo o direito de fazê-lo, não o fez, o que se dirá de nós, meus irmãos? Escolha sofrer o dano, como Jesus escolheu sofrer o dano, para que Deus seja glorificado, que o irmão seja edificado no seu sofrimento, como também no sofrimento de Jesus nós fomos edificados, por suas chagas fosse sarados, que o nosso sofrimento, que o fato da gente sofrer o dano, se parecendo com Jesus, traga também glória para o nome de Deus e transformação para aqueles que de alguma forma nos acusam. Que possamos imitar Jesus para lidar com as desavenças das pessoas à nossa volta. Mesmo que estejamos certos, abra mão, abra mão. Seja como Jesus. Jesus não estava certo, mas ele preferiu como ovelha muda ir para um matador. Uma mente renovada por Cristo, meus irmãos, fazem com que os próprios interesses sejam substituídos pelas necessidades dos outros. Qual a maior necessidade de alguém? Deus. Que ele possa ver Deus em você, pelo menos pelos mesmos sofrimentos, o sofrer injustamente, o ficar como ovelha muda que vai para o matador. Que essa necessidade de Deus possa ser suprida através do seu exemplo de humildade, de se preocupar com o outro, de se alegrar com a alegria do outro. Paulo falou, meu irmão, que meu coração seja reanimado, que eu receba de ti no Senhor esse benefício. Talvez a princípio pareça que Paulo está recebendo um benefício, mas o benefício que Paulo está recebendo é ver o outro bem. E se o outro está bem, eu vou ficar animado com isso. É isso que Paulo está falando, se alegrar com os que se alegram. Se você o receber, isso vai me trazer uma completa alegria. Me dá essa alegria, meu irmão. Me reanima o coração no Senhor. Receba Onésimo, isso me basta. Que nosso coração esteja assim inteiramente disposto também a buscar o bem do outro. E que o nosso coração seja reanimado também em ver o outro bem.
Que Deus nos ajuda, ao invés de sermos orgulhosos, nos condescender com aquilo que é humilde e nos alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. Exemplo de Paulo, exemplo de Cristo. Por fim, último ponto. Uma mente renovada por Cristo faz com que desobediência velada seja substituída pela disposição de ir além. Veja o versículo 21 apenas comigo. Certo como estou da sua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. Uma ordem poderia facilmente ser obedecida apenas por vista, apenas de forma exterior. Não é assim muitas vezes com os nossos filhos, né? Você pede, vai lá, escovar o dente, vai obedecer, mas vai batendo o pé, bravo, brava. Muitas vezes é assim que nós lidamos com ordens. É uma desobediência velada. Por quê? Porque o Filemão poderia até obedecer aqui, mas às vezes obedecendo de obrigação, faria com que fosse de fato uma desobediência velada, porque a obediência que Deus espera de nós, ela é imediata, inteira e interior. É tudo que pediu, quando pediu e de coração. E esse aspecto interior de coração faz toda a diferença aqui. Eu estou certo da sua obediência, Paulo está dizendo. E não apenas que você vai fazer o que eu te pedi, mas que você farás mais do que eu estou pedindo. E uma mente transformada por Jesus, um cristão maduro, de fato é assim. Uma desobediência velada é transformada numa disposição de ir além, de fazer excelente, de ser proativo, de olhar para as coisas não simplesmente como o mundo vê, mas de ver as implicações, o cristão vê de forma mais profunda as coisas, o cristão vê mais longe, o cristão amplia os seus horizontes por causa de Jesus, ele vê espiritual. A mente de Cristo que está sobre nós muda a forma da gente ver tudo, faz com que nós sejamos alguém que é proativo, alguém que vai além daquilo que nos foi pedido, alguém excelente, íntegro, irrepreensível. Tem que ser assim. Paulo estava convicto que pelo fato de Filemão ser alguém temente a Deus, sério com o Senhor, Paulo estava convicto, você vai fazer além do que eu estou pedindo para você, e eu sei disso. Colossenses 3, 23 e 24, tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é quem estáis servindo. É isso que faz toda a diferença, meus irmãos. Eu sei em quem tenho crido, e sei que Ele é fiel para guardar o meu depósito. A recompensa do Senhor que nós recebemos. Nós servimos as autoridades no Senhor, porque nós temos um Senhor que não apenas é Senhor sobre a terra, mas é Senhor sobre o céu, sobre tudo. É interessante que quando Paulo também em outra ocasião fala para os senhores no trato para com seus escravos, ele fala, sejam compassivos, sabendo que vocês também têm Senhor no céu. Vocês são Senhor aqui na terra, mas vocês têm um Senhor no céu. E é isso que faz toda a diferença. E é assim que nós servimos de forma excelente, porque sabemos quem nós estamos servindo. E uma mente transformada faz com que nós olhemos para as pessoas e que nós temos a capacidade, então, de ir além nos nossos relacionamentos, de realmente investir, nos empenhar por aquelas pessoas, nos sacrificarmos por elas, e não apenas servir de forma conveniente, por vistas, e assim desobedecendo de forma velada. Irmãos, que Deus nos ajude, porque o amor de Cristo molda todos os nossos relacionamentos e tem que transformar a forma como nós lidamos com as pessoas à nossa volta. Que Deus nos dê a graça de que o amor de Cristo seja de fato aquilo que molda e apareça nos nossos relacionamentos, começar no nosso lar para a glória do seu nome. Amém?